Quero neste momento cumprimentar todos os ouvintes, aqueles que assistem esse vídeo, pois esse já é o 5º vídeo que estou lançando pelo Veredários Mensageiro. E hoje nós temos um assunto muito interessante, que fala sobre os desigrejados e afins, uma sombra no crescimento da igreja. É um assunto que já tem alguns artigos na internet, porém eu quero colocar ele de uma forma pessoal, sobre o que eu vejo nesse tipo de desdobramento no crescimento da igreja evangélica brasileira. Eu quero nesse momento, vamos fazer uma leitura. Vamos ler no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 13 e no verso 20, que diz assim: levantai os vossos olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da sua glória? Este versículo de Jeremias fala sobre uma cobrança dos líderes de Israel em relação ao povo que Deus havia entregue nas suas mãos. O que estava acontecendo? Este assunto aqui, nós vamos ver hoje, ele tem a ver justamente com a igreja evangélica e o que tem acontecido nesses últimos anos aqui no Brasil. Pois bem, no ano de 2010, ou seja, no ano de 2012, o IBGE lançou uma estatística de um censo que foi feito aqui no Brasil. E neste censo feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele diz que o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos. Segundo os dados desse IBGE, que foi lançado no dia 29 de 6 de 2012. Isso foi notícia em vários jornais, várias revistas. No ano 2000, eram cerca de 26,2 milhões, ou 15,4% da população. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões os brasileiros. Em 1991, o percentual de evangélicos era de 9%, enquanto que em 1980 era de apenas 6,6%. Agora, nesse período, a denominação que mais cresceu foi a Assembleia de Deus, pois no período de 2000 a 2010, ela passou de 8,4 milhões para 12,3 milhões de seguidores. Em 2010, o IBGE, nesse mesmo censo, ele identificou mais de 4 milhões de cristãos protestantes que não possuíam vínculo institucional com nenhuma igreja. A nota estatística do IBGE foi notícia em revistas como Época, Cristianismo Hoje, Época. Foi também notícia na Folha de São Paulo. Então foi descoberto um novo tipo de crente no cenário protestante brasileiro, que foi chamado de desigrejado. Isso em 2010. Né? Ora, em 2010, o mesmo IBGE disse que o número de crentes evangélicos no Brasil, que era de 42,3 milhões de brasileiros, então os desigrejados seriam em torno de 9,46%. Agora, não foram computados os desviados
e os que se filiaram a outras religiões, os que se tornaram ateus e os que se tornaram agnósticos. Isso não foi colocado no censo. Considerando uma estimativa bem conservadora sobre isso, nós podemos admitir mais 4 milhões, o que daria no total de 8 milhões de pessoas, mais ou menos 18,9%, o que é uma quantidade bem expressiva e que demonstra que alguma coisa muito grave está acontecendo no meio dos evangélicos. E embora os líderes não demonstrem muita preocupação quanto a isso, e até uma alienação que pode ser por ignorância, porque não conhece os fatos, ou mesmo por uma indiferença, não se preocupa com isso de jeito nenhum. O fato que já é uma terrível constatação do IBGE. Se nós considerarmos que o Maracanã, que é o maior estádio brasileiro, que tem 76 mil lugares, e se nós dividirmos essa quantidade de pessoas que estão fora das igrejas pela quantidade de pessoas do Maracanã, isso em 2010, nós teríamos em torno de 105 maracanãs de evangélicos brasileiros fora da igreja. Agora, desse montante de pessoas que estão fora das igrejas, nós temos 5 grupos que nós poderíamos analisar grosso modo. Por exemplo, nós vamos ter os desigrejados, nós vamos ter os desviados, nós vamos ter aqueles que foram para outras religiões, nós vamos ter aqueles que se tornaram ateus e aqueles que se tornaram evangélicos. No que se refere aos desigrejados, nós temos 2 subgrupos. Primeiro, os que saem das igrejas porque não querem se submeter a nenhuma regra e a nenhuma autoridade. Não querem ter nenhum compromisso e não querem ser incomodados em sua rotina de vida. Esse é um subgrupo, né? Esse é menor do que o outro. O outro grupo é aqueles que saem das igrejas porque ficaram decepcionados com a instituição. Foram feridos por ela, sentiram a sensação de abandono dentro da mesma, ou mesmo algum tipo de preconceito, ouviram ou então viram a hipocrisia ou escândalo no meio dos seus líderes e a consequente falta de interesse dos mesmos para com o rebanho. Não sentiram firmeza nos ensinos e exemplos de vida dentro da denominação, seja no meio da liderança, seja no meio do povo da denominação. Agora, os desviados são aqueles que deixaram a igreja totalmente por diversos motivos. Primeiro, decidiram retornar à sua vida de pecados. B, tiveram uma grande decepção dentro da denominação, seja com outros membros ou mesmo com a liderança. Cometeram um erro e foram desprezados pela denominação ou não conseguem mais se sentirem integrados no meio da mesma. Não foram atendidos em um momento de grande necessidade e por isso ficaram revoltados. Foram repreendidos publicamente pela liderança, justa ou mesmo injustamente. Não foram ensinados em todo o conselho de Deus. Agora, nesse próximo grupo nós podemos agrupar os que foram para outras religiões, os que se tornaram ateus e os que se tornaram agnósticos. Estes 3 grupos têm uma gênese semelhante. Por isso nós vamos agrupar em um só montante, né? Geralmente essas pessoas, desses 3 grupos, eles têm uma mente mais inquisitiva.
do que os demais grupos, né? E por isso se sentem insatisfeitos com o tipo de ensinamento que é ministrado na maioria das igrejas evangélicas de hoje. Ensinamentos que muitas vezes pecam pela superficialidade e não conseguem preencher as suas dúvidas espirituais e existenciais. E então essas pessoas começam, por causa dessas dúvidas, a procurar respostas em outros lugares. E quando eles supõem que acharam as respostas em alguma filosofia ou religião, migram imediatamente para lá. Outros, sim, quando estas pessoas não acham nenhuma resposta nesses lugares e nem na igreja, se desiludem totalmente com tudo que é sagrado e tornam-se ateus. Por outro lado, quando chegam à conclusão de que a falta de resposta se deve à incapacidade humana de entender e explicar tudo o que é relativo ao mundo espiritual, por ser isto inatingível, aí então tornam-se agnósticos. Então, além desse fato, se nessa caminhada eles virem falhas e erros no meio da igreja, e principalmente na liderança, isto funciona como um gatilho para empurrá-los para fora da igreja definitivamente, tornando-se então ateus práticos, né? Agora, por que isso acontece? Por que estas pessoas, né, têm esse tipo de escolha? Bom, as causas são variadas. Existem algumas que são recorrentes e principais, e outras que são secundárias. Nessa análise que temos feito, podemos verificar que quase todos os motivos são derivados de uma causa principal, que é o desgaste do governo episcopal centralizante e centralizador. Bom, é lógico que agora muita gente vai falar que eu estou querendo avançar demais, estou querendo agora propor soluções que são inatingíveis, porque nós vamos cair num problema aqui de governança da igreja. E provavelmente muitas pessoas vão achar isso também um pouco estranho. Mas se nós analisarmos friamente, racionalmente o que está acontecendo, né, nós vamos chegar a essa conclusão. Primeiro, as pessoas, olhando de uma forma geral as causas, então nós temos, primeiro, pessoas que não querem se submeter a nenhuma regra ou compromisso que de alguma forma tolha a sua rotina de vida. É um motivo egoístico na realidade, né? Esse faz parte de um grupo dos desigrejados, que é o grupo menor. Na verdade, essas pessoas são menos. A maior parte das pessoas chamadas desigrejadas está no segundo grupo. São pessoas que se decepcionaram com a instituição em algum momento das suas vidas. Os motivos para isso, já falamos, mas vamos repetir agora. Primeiro, foram feridos por ela. Foram abandonados por ela num momento difícil. Viram hipocrisia e escândalo na liderança. Perceberam o desinteresse dos líderes pelo rebanho. A supervalorização da hierarquia e da organização, denominação entre aspas, em detrimento do indivíduo dentro da igreja local. O ensino deficiente e superficial das doutrinas bíblicas, que não tem respostas para as dúvidas espirituais e existenciais das pessoas. Maus exemplos de vida, tanto dos membros como da liderança. Estas causas são as causas que empurram essas pessoas para essa situação. Agora, já foram feitas algumas análises, algumas pesquisas nesta área. Ou seja, a procura dos motivos por que isso acontece. Existem alguns sites, por exemplo, que já foi feito, alguns irmãos que têm muito mais
capacidade técnica e muito mais conhecimento, que já fizeram algumas pesquisas nessa área e chegaram a essas mesmas conclusões. Agora, o resultado é que a maior parte dos desigrejados e desviados são pessoas que se decepcionaram com a instituição em determinado momento. Então, a conclusão que essas pessoas que fizeram esse tipo de análise de um porquê isso veio acontecer, eles chegaram a uma conclusão de que a causa principal é a decepção das pessoas com a instituição em um determinado momento das suas vidas, né? Hoje, quer dizer, e esses motivos, na realidade, está ligado com o sistema de governo da igreja que nós temos hoje, notadamente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Embora isso aconteça em todos os tipos de igreja. Hoje, as maiores igrejas de governo episcopal são as pentecostais e as neopentecostais. E o que podemos perceber e avaliar pela nossa vivência nesse meio é que uma grande parte dessas causas e motivos tem a sua origem nesse tipo de governo, que é praticado nas mesmas. Nesse tipo de governo, o líder principal pode ter o título de bispo, apóstolo, missionário, patriarca ou pastor-presidente, que é auxiliado por um grupo de elite chamado ministério, os quais sempre com títulos abaixo do líder principal, de formas que, dependendo do líder maior, no que se refere aos seus cargos e salários, eu estou falando aqui sem conhecimento, né? Eu estou falando isso aqui porque eu sei que isso acontece. E a garantia de ficar nos melhores postos, não tenha coragem de contrariar o líder maior, mesmo que seja na defesa e interesses da igreja. Pois se fizer isto, será removido do cargo imediatamente, pois o mesmo será considerado, veja bem, se ele divergir do líder maior, que é como se fosse um papa dentro da denominação, se ele divergir, mesmo que seja no interesse da própria igreja, ele é imediatamente retalhado, ele é removido do cargo e será considerado uma pessoa rebelde. E isso aqui que acontece não tem nada a ver com justiça e verdade. Na maioria dos casos, ou em todos os casos na realidade, mas com a desconsideração dos interesses pessoais do líder maior. Por que eu estou falando isso daqui? Porque hoje a igreja, a igreja pentecostal e as neopentecostais, por causa desse governo chamado episcopal, que é um governo centralizado numa pessoa só, então essa pessoa ele adquire tanto poder que o chamado ministério, que deveria ser pessoas que representariam em um escalão médio a igreja, ou seja, a membresia da igreja, na realidade esse ministério está submetido a esse líder. E esse ministério ele está lá apenas para concordar com as exigências e com as ideias do líder maior. Porque se esse ministério que não tem força, eu vou dizer mais, não tem força, não tem um sindicato de ministério, ou não tem uma coesão do ministério, para que o ministério tenha forças de fazer uma contraposição a algum plano ou alguma ideia do líder maior. Então, se alguma pessoa reagir, ou se alguma pessoa, vendo que alguma coisa não está correta, quiser falar alguma coisa, ele tem que fazer isso sozinho, como indivíduo, não como ministério, como corpo coletivo ministerial. E, na realidade, o cargo dele no ministério, a posição dele no ministério, a importância dele no ministério decorre apenas da benemerência do líder maior. Porque se ele não quiser, ele tira ele e acabou a história. Então ele não tem voz ativa, ele não é uma pessoa livre. Ele é uma pessoa que está justamente pressionado pelas próprias necessidades do cargo a concordar com tudo com o líder maior em gênero, número e grau. Ele não pode divergir em hipótese alguma. Agora, dentro do ministério, que pode ser muitas pessoas, todas as pessoas estão na mesma situação.
todos dependem do líder maior para permanecer ali com o ministério. Isso significa que, se a pessoa for agir por idealismo, ou ele tentar ser autêntico, tentar ser original, e colocar as suas ideias de tal forma que a igreja, na realidade, se ele tiver essas ideias, que a igreja tem que ser tratada de uma forma que muitas vezes não corresponde às expectativas do grande líder, ele automaticamente vai ser vomitado para fora do sistema. É isso que acontece. Agora, então, quando nós olhamos para esse tipo de governo que não tem um controle nem outro poder, nós vemos que esse governo, na verdade, se tornou o governo de um homem só. Então, o líder lá em cima, do topo da pirâmide de comando, é ele que manda em tudo na realidade. O ministério é apenas para concordar com ele, essa é a verdade. Ninguém tem voz ativa para nada. Então, todo mundo, a preocupação de todo mundo na realidade desse sistema é manter os seus cargos. Essa é a grande verdade. Então, não são homens livres. São homens que são reféns dessa situação, são reféns dos seus próprios cargos, são reféns das suas posições, são reféns dos seus salários, não têm capacidade nenhuma de divergir, nem de governar, nem de dar opiniões e nem de contribuir para a melhora qualitativa da igreja. Essa é a grande realidade desse sistema governamental chamado episcopal. Então, é desse tipo de problema que decorrem todos os demais problemas. Esta é a verdadeira causa disso. Pois a aparência de humildade e simpatia desses líderes é só para a igreja ver. Pois se os mesmos se sentirem ameaçados nos seus interesses pessoais, tornam-se agressivos e retaliadores, sem misericórdia. Porém, com isso, eu não quero dizer, não quero julgar, que todos são assim. Pois eu sei que nesses meios tem homens de Deus, de verdade, que sofrem com isso, ao ver esse tipo de situação. E assim como Ló quando estava em Sodoma. Como está, por exemplo, em 2 Pedro 2, 7 e 9. Está escrito assim: Ele livrou o justo Ló, enfadado, da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo para serem castigados. Isso está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos de 7 a 9. Mas estes homens de Deus, que têm a consciência do que está acontecendo, eles são poucos desse meio. E não tem expressividade política nesses lugares. Por isso não pode fazer nada. Agora, a realidade é que uma grande parte são lobos de pele de ovelha, com um potencial de ferocidade sem igual, na defesa dos seus interesses pessoais. Isso aí eu sei, porque eu sei o que significa reuniões de obreiros, eu sei o que acontece na convenção, eu sei as confusões, as brigas, as confusões, as pressões políticas, muitas vezes as artimanhas políticas que se usam nesses lugares para se manter o poder e para se manter no poder. Como é que eles fazem? Eu sei tudo isso aí. Agora, então, nesse tipo de defesa dos interesses pessoais, não se leva em consideração a importância do reino de Deus, nem aquilo que é melhor para o rebanho de Deus aqui na terra. O que se leva importância são os interesses pessoais de cada um. Por quê? Porque a igreja conquistou um poder financeiro muito grande, um poder político, e todo mundo quer ficar nesse lugar, porque é muito bom. E além disso aí, agora também apareceu, com o crescimento da igreja, com a sua importância no meio da sociedade, com o desenvolvimento do seu poder financeiro, do seu poder político, apareceu agora um nepotismo no meio dos evangélicos, principalmente os pentecostais. E esse nepotismo ele está estendendo seus tentáculos em quase todas essas grandes denominações, em que verdadeiros clãs familiares se apossaram de todos os pontos estratégicos da igreja, não permitindo que qualquer pessoa que não seja da família chegue a um cargo importante ou de expressividade política. Essa é a realidade. Se nós pegarmos hoje as denominações hoje, essas pentecostais grandes, as neopentecostais,
nós vamos ver que lá no topo da pirâmide está uma família. Em cada estado, em cada região, é uma família que está lá. E essa família já se tornou vitalícia no poder. Ninguém mais entra ali. Isso eu tenho acompanhado há muito tempo já e tenho visto tem acontecido. Aí os filhos, os pais vão preparando os filhos para ficar no seu lugar, assim como na política do secular. Os pais preparam os filhos para assumirem os seus lugares. Os filhos preparam os netos e assim por diante. Quando não colocam genro, não colocam filha, não colocam nora, não colocam irmãos, irmãs, cunhados em todo o sistema administrativo da igreja e até mesmo no sistema espiritual. Sendo que muitas dessas pessoas nem vocação têm para as coisas de Deus. E muitas vezes vetam a entrada de pessoas que não sejam daquela família para prejuízo da igreja e do reino de Deus. Esse tipo de coisa hoje está acontecendo. Agora, não estou falando uma coisa que as pessoas desconheçam. Todo mundo aqui, a boca pequena, sabe disso. Todos os grandes ministérios se apossaram na igreja, grandes famílias. E hoje ninguém mais entra ali. Agora o que acontece? Estas famílias que se tornaram vitalícias no poder, né? Se a gente quiser analisar o que acontece, é só pegar os organogramas dessas denominações e ver o que está acontecendo ali. É só pegar as posições-chave dessa igreja, em todo o sistema administrativo das igrejas, nós vamos ver que ali está, todos geralmente são parte daquela família, daquele determinado líder que ali está no topo da pirâmide. Esta é a grande realidade. Agora, e esse tipo de coisa já está se tornando uma dinastia dentro das igrejas evangélicas, né? E o prejuízo, isso traz um prejuízo terrível para todas as igrejas. Eu tenho visto divisões na igreja, tenho visto coisas tremendas na igreja, por causa desse tipo de coisa que acontece. Porque pessoas que se apegaram ao poder não querem mais largar, assim como uma coisa lá da política secular. A pessoa chega no poder e não quer largar mais. Porque é muito bom, né? Porque a pessoa chega lá, tem toda a administração política da igreja nas suas mãos, pode pôr família, pode pôr filho, todo mundo empregado nas posições chaves com altos salários. Eu acho que todo mundo gosta disso. Quem é que não quer isso daí? Todo mundo quer. É por isso que nós vemos nas convenções a briga que tem para conseguir chegar lá nos cargos políticos maiores. A semelhança da política da terra. É tudo igualzinho, não tem nenhuma diferença. É por isso que nós vemos todo mundo desesperado para ficar lá, ninguém quer sair. Quem entra lá não quer sair mais. E quem está fora quer entrar de qualquer jeito. Por quê? Porque o que eles estão querendo na realidade é as benesses desses cargos. Não é servir o reino de Deus que nós falamos. Lógico que nesse meio, tem pessoas nesse meio que são sinceros, que são honestos. Mas esses são honestos e sinceros, eles têm ética de vida. E eles não têm capacidade de competir com pessoas desse tipo de natureza, que é a natureza carnal, a natureza do mundo, que usa de engano, de simulação e de mentira para chegar nesses postos e para se manter nesses postos, né? Agora, não estou querendo dizer que se algum familiar de um líder maior que tenha vocação para o ministério, ou vocação para uma posição administrativa, não possa ser aproveitado quanto a isso. Agora, o problema que tem que acontecer é que esse tem que passar pelos mesmos critérios avaliativos de qualquer pessoa que queira chegar lá em cima. Não uma pessoa ser colocado lá, à revelia da igreja de qualquer maneira, só porque o pai, ou a mãe, ou os parentes, ou os tios têm ascendência dentro do poder da igreja. Essa que é a realidade. Quer dizer, agora, se chegou a um ponto desse, como é que seria a solução para esse problema? A solução para isso é muito difícil. Praticamente já está cristalizado essa situação e isso vai até o fim agora. Não há mal o que fazer. A única forma que eu vejo é a mudança de governo episcopal e centralizador para um governo congregacional misto. Entendeu? É a única forma que tem. Para que o poder não se concentre demasiadamente na mão de uma pessoa só. E com essa concentração de poder, traga a corrupção que decorre de uma concentração de poder na mão de um homem pecador. Então o que acontece? A igreja teria que ser, o governo da igreja teria que ser um governo tipo congregacional misto. Esse governo ele teria que ser dividido em 3 esferas de poder. Sendo que 30% desse poder tem que estar com uma convenção dessa denominação, 30% estaria com o ministério, e quando eu falo ministério aqui, eu falo o ministério da igreja local, que é constituído por diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores auxiliares e tudo mais.
Não fala desse ministério que é um ministério que vem de ninguém sabe de onde e se diz representante da igreja. Na realidade não é representante da igreja coisa nenhuma. Porque tomam decisões em convenções à revelia da própria igreja. Porque o ministério, Deus deu o ministério para servir a igreja. O próprio Cristo falou, eu vim para servir, não para ser servido. Agora, o ministério hoje é como se fosse dono da igreja. Eles tomam decisões e nós representamos a igreja. Nós somos representantes da igreja. Na realidade, a igreja, muitas vezes, não sabe nem o que está acontecendo. Não tem voz ativa, não tem nada. Quem toma conta de tudo, quem toma as decisões, são essas pessoas que dizem representar a igreja, quando na realidade não representam ninguém. Representam a si mesmos. Só a si mesmo na realidade. Então 30% do poder teria que ser para a convenção. 30% do poder teria que ser para o ministério da igreja local. E 40% desse poder teria que ir para os membros da igreja devidamente registrada. Este poder seria administrado em voto secreto. Então, a convenção votaria em voto secreto, o ministério votaria em voto secreto e os membros da igreja votariam em voto secreto. E para que houvesse uma mudança ou alguma tomada de decisão, os votos teriam que ser 50%, 51% pelo menos, 50 mais 1% da igreja, para que haja uma tomada de posição. Onde esses três elementos de poder estariam representados devidamente. Não como acontece hoje, que um grupo vai lá, toma uma decisão e depois a igreja não sabe o que está acontecendo. E é levada por esse tipo de decisão, trazendo o perigo que nós estamos vendo hoje na igreja. Depois esses mesmos líderes chegam na igreja e começam a culpar a igreja por muitas coisas, que eles tomaram a decisão, não a igreja. Eles vão lá, tomam as decisões, quando isso passa a refletir dentro do comportamento da própria igreja, eles vêm e querem culpar o povo por uma coisa que eles próprios que abriram a caixinha de surpresas para a própria igreja entrar naquela situação. Então problemas doutrinários, administrativos, financeiros, políticos e tudo mais, serão resolvidos com voto secreto desses três segmentos que seriam o poder da igreja. Não um ministério, uma pessoa só, como acontece no dia de hoje. Trazendo toda essa problemática que nós estamos vendo hoje nas igrejas. Então isso aqui que eu estou falando aqui é uma realidade. Não tem como mudar isso aqui. Porque o próprio Cristo disse que não pode colocar vinho novo em odres velhos. Hoje a única coisa que poderia ser feita é refazer tudo outra vez. Porque do jeito que está, ninguém vai abrir mão dessas benesses, dessas coisas, para poder pensar no reino de Deus. Cada um vai pensar em si próprio. Agora é lógico que quando a pessoa, esses líderes verem esse vídeo, ou verem essa situação, lógico que eles vão se voltar contra mim dizendo, você é um rebelde, você é um murmurador, como sempre eles falam. Porque na realidade o que eles sabem fazer é ser agressivos, é ser retalhadores. Mas eles não analisam a situação e não pensam na situação de uma forma racional, de uma forma realmente levando em conta os interesses do reino de Deus aqui na terra. Porque se fizessem isso, eles iam pensar, iam ver que realmente tem coisa errada que está acontecendo. Né? Bom, isso evitaria o que acontece hoje, em que apenas um homem, à semelhança de um Papa católico, faça valer a sua vontade. E que o chamado ministério, que diz representar a igreja, vote em questões em que a igreja nem sequer é consultada. Na realidade, o ministério foi concedido por Deus à igreja para servi-la. Então nós vamos ver, por exemplo, alguns versículos que falam sobre isso. Primeiro, Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então isso aqui é o ministério dado por Deus para servir a igreja, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo. Não é para ser dono do corpo de Cristo, como acontece hoje. Né? 2 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Invoco, porém, a Deus por testemunha, sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho ido até agora a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, veja bem, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis de pé. Não como tendo domínio, como acontece hoje, imposição por força e por violência na realidade. Né?
Vamos ver também Atos 20 e 28. Olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então veja bem, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não é para fazer disputa de poderes, mas é para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Não é para ficar fazendo briga em convenções, briga para disputar poder, briga para disputar cargos, entendeu? Como tem acontecido no dia de hoje, para a vergonha dos evangélicos. Porque nós temos visto aí nos noticiários, nas revistas, nos jornais, na internet, a sujeira, a imundícia tem acontecido nesses meios, deixando tantas pessoas escandalizadas, com essa falta de vergonha de pessoas que deveriam estar, na realidade, servindo a Deus com a consciência limpa, sendo o exemplo do rebanho, fazendo coisas que traz vergonha para todo o povo evangélico. Isso vocês têm feito e nós temos visto isso, viu? Isso não é a coisa mais escondida hoje, não. Atos 2, Atos 2, 42 e 47. Na realidade, 1 Pedro 5, 2 e 3. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, para ganhar dinheiro, de ânimo pronto, com disposição, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Agora vocês estão aí brigando por poder, fazendo essas coisas todas aí? Isso é exemplo do rebanho que vocês dão? É esse exemplo que vocês dão? Esta forma de dominar a igreja de Deus, de impor a sua vontade, a ferro e a fogo, onde ninguém tem voz. Porque se uma pessoa se levanta para falar dessas coisas, vocês imediatamente condenam a pessoa, imediatamente leva a pessoa para o lado de rebelde, de murmurador, ameaça a pessoa com a Bíblia, né? Como se a pessoa estivesse blasfemando do próprio Deus. Quando na realidade nós estamos falando de uma coisa que está errada no meio da igreja, que é o exemplo de vocês, que é esse exemplo nefasto de perseguição do poder pelo poder, e não fazer o trabalho de Deus com amor, com dignidade, com sinceridade e com disposição e ânimo pronto, como diz aqui a palavra de Deus, né? Agora, para que não haja manipulação dessas posições, a votação tem que ser secreta, não por aclamação como tem feito nas igrejas hoje. Quem é que vai ter coragem de falar que não quer mais aquele líder, que já não tem mais condições de ajudar a igreja? Ninguém fala isso, então aquele líder vai se perpetuando. Eu vou fazer aclamação, quem quer levanta a mão, quem não quer levanta a mão. Isso é uma forma de pressionar as pessoas para que aquela pessoa seja mantida no lugar a vida inteira, o resto da vida naquele lugar como um cargo vitalício. Então o voto tem que ser secreto, entendeu? Essa é a verdade. Porque quando existe o cargo é vitalício, isso traz distorções no comando da igreja e prejuízo para a igreja como isso daí. Agora, por isso, nas 3 esferas de poder da igreja, administrativo da igreja local, membros do ministério e convenção, tem que ter mais de 50% dos votos confirmando uma decisão. Todos têm que estar envolvidos. Porque não é o destino do ministério, é o destino da igreja. Vocês têm que entender isso. E na medida que a igreja vai crescendo, é necessário muita vigilância e cuidado desses 3 poderes, para que não haja manipulação de cargos e funções, pois com o progresso da igreja vem um retorno financeiro e a influência política, e junto com isso proporciona, com todos os benefícios que isso proporciona, ou seja, cargos bem remunerados, com a possibilidade de colocar a família, como nós estamos vendo hoje, colocar família nas posições melhores, né? Nas posições estratégicas da administração eclesiástica, sendo que muito desses sequer tem vocação, viagens pagas com horário eclesiástico, hotéis de luxo, restaurantes caros, e tudo isso é a revelia da igreja, que contribui e sustenta toda essa máquina. Esse controle por parte da igreja, membros mais oficiais, é necessário, porque o ser humano, por sua tendência natural para o pecado, sem um controle de administração do poder doutrinário e financeiro da igreja, pode se corromper facilmente, como nós temos visto acontecer. Essa corrupção que está acontecendo hoje é por causa disso, não há controle. E as pessoas metem o pé pelas mãos fazendo aquilo que quer fazer.
como tem acontecido em muitos lugares ultimamente. Esses muitos lugares aqui são documentados, viu? Há literatura, existe notícias na internet, existe notícias nas revistas, nos jornais, falando sobre isso daqui. Essa é a realidade. Pois nessa preocupação para manter o seu cargo e conservar o poder, a igreja fica abandonada, como se tem visto, pois cada líder tem uma única preocupação, que é agradar o líder maior, e só fazer aquilo que é do interesse pessoal do mesmo, sem levar em consideração a necessidade da igreja, a qual deveria ser a sua principal preocupação. Então, o que está acontecendo hoje, as pessoas se sentindo abandonadas na igreja, é por causa disso. Porque os pastores hoje, líderes de igreja, eles correm atrás de interesses que não é o interesse da igreja local. E o resultado disso que nós vemos é as pessoas se dispersando na igreja. Essa é a realidade. E ainda que digam da boca para fora que estão fazendo isso e aquilo para Deus, e apregou em uma grande sinceridade, isto é facilmente desmentido pela sua atuação descuidada em relação à igreja do Deus vivo. Entendeu? Essa é a realidade. Agora, isto não significa que as pessoas que são desigrejadas são corretas. Porque as pessoas hoje se reúnem nas suas próprias casas porque não querem mais ter vínculo participativo com nenhuma denominação, porque ficaram escandalizadas. E os senhores são culpados disso. Deus vai pedir conta para vocês do que está acontecendo com esse povo. Porque embora vocês não falem nada sobre isso, talvez vocês nem sabem o que está acontecendo, tão preocupados estão com vocês mesmos, mas isso é uma realidade grave na igreja dos dias de hoje. E estas pessoas hoje, enganadas, porque ficaram decepcionadas, acham que pode servir a Deus nessa situação. Eu mesmo conheço várias pessoas assim, tenho aconselhado alguns a não ficar desse jeito. Essa é uma grande verdade. Agora, o que é que diz a revelação em relação a pertencer a uma igreja? O que é que a revelação diz? Olha, apesar da Bíblia não conter um mandamento bíblico explícito para uma pessoa pertencer formalmente a uma igreja, ela está permeada de passagens que indicam a necessidade de se pertencer a uma igreja. Essa é a realidade. A base bíblica pode ser vista claramente no exemplo da igreja primitiva, na existência de uma liderança na igreja e no exercício da disciplina bíblica. Naquela época, se tornar um cristão significava pertencer a uma igreja. Os cristãos eram batizados e incluídos na igreja local. Por exemplo, Atos 2:47. Atos 2:42 a 47, por exemplo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos aqui, a igreja é uma coletividade, é uma realidade feita por Deus. Né? Agora, nós podemos ver também em Atos capítulo 5, né? Versos 12 a 14. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então nós vemos aqui que a igreja era coletiva. Né? Ela era coletiva. Por exemplo, Atos 16:5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Então nós vemos aqui que essa é uma realidade. Agora, fica claro que os cristãos se reuniam para ter comunhão uns com os outros, e como trino Deus. Mais que simplesmente viver uma vida compromissada com Cristo, ser cristão significava juntar-se formalmente com outros cristãos, em um momento de comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Também uma outra evidência interessante era que quando um cristão se mudava para outra cidade,
A sua igreja local frequentemente escrevia uma carta de recomendação para a sua nova igreja. Por exemplo, Atos 18, 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, a pessoa se mudava, a igreja dava uma carta, né? Por exemplo, Romanos 16, 1 e 2. Recomendando-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está na Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então nós vemos aqui que eles continuavam fazendo isso. Por exemplo, Colossenses 4 e 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Colossenses 4 e 10. Então nós vemos aqui que as pessoas se comunicavam, né? Agora o que acontece? Hoje, uma pessoa sai de uma igreja para ir para outra, os pastores não querem mais dar carta. Muitos nem dão carta. E fazem questão de dizer que não dão. Outros dão a carta resmungando, como se ele fosse dono da pessoa. Se a pessoa, o cristão, é livre. Se ele está nessa igreja e não quer mais ficar aqui, a obrigação do pastor é dar a carta para ele ir para o lugar que ele queira ir. Porque ele é uma pessoa livre. Ele foi liberto por Cristo. Você não é dono da pessoa. A denominação não é dono da pessoa. A igreja local não é dono da pessoa. Só que vocês não entendem isso, né? Alguém disse que a Arca de Noé é uma figura perfeita para a igreja. Pois a Arca era um lugar de diversidade. Lá havia animais de temperamento totalmente diferentes. E todos eles produziam resíduos e o mau cheiro talvez fosse insuportável. Além do barulho, que era terrível. A trabalheira que era necessária para cuidar dos mesmos. Tornava o lugar muito difícil de suportar. Talvez a vontade de Noé e sua família era pular fora da arca. Essa é a realidade. Porém, apesar dessas dificuldades, dentro da arca era o único lugar que havia vida. Pois fora da mesma era só morte e destruição. A igreja também é um lugar de diversidade. Ninguém é igual ao outro. E isto gera tensões na convivência diária. As pessoas não são perfeitas, mas estão no caminho da perfeição. E os problemas causados por conta disso trazem dificuldades enormes. E muitas pessoas preferem pular para fora da igreja do que enfrentá-los. Porém, como a arca, apesar de tudo isso, a igreja é o lugar onde Deus manifesta a vida, através da palavra e do Espírito Santo. Pois fora da igreja, no mundo, a morte reina, sem exceções, meu amigo. Então, se você está pensando em sair fora da igreja, para ficar sozinho, fazendo seu culto sozinho, você tem que pensar que a igreja é como uma arca. Se você sai fora da igreja, lá fora só tem morte. Agora aqui dentro da igreja tem mau cheiro, sim. Porque os homens que estão aqui não são perfeitos. Eles estão em processo de perfeição, de aperfeiçoamento. Agora, se você vai se deixar levar por essas imperfeições para ir para fora, ela diz que o mundo jaz no maligno. Lá fora só tem morte, só tem possessão demoníaca. Então aqui fala que a morte reina sem exceção nesses lugares. Além disso, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isto significa que quando os irmãos, a igreja entre aspas, se reúnem, cada um tem um talento de Deus para edificação recíproca. Isso quer dizer que uma pessoa sozinha não consegue ser edificada por outros e não edifica ninguém. Pois na economia divina, Deus não deu essa capacidade para ninguém, que é a autossuficiência espiritual. Todos nós dependemos uns dos outros. As pessoas são dependentes umas das outras, pois são incompletas em si mesmas. Pois os dons e talentos foram dados coletivamente à igreja, onde o talento de um supre a deficiência do outro, e os dons do outro supre as necessidades do um. De forma que os dons e talentos de uns e outros vão se edificando reciprocamente até o dia de Cristo, quando todos se acharão como varões perfeitos em Jesus. Por isso, no corpo de Cristo, que é a igreja, não há lugar para a carreira solo. Essa é a grande verdade. Então, meus amigos,
todos vocês que dirigem igrejas, membros de igreja, vocês têm que entender que a igreja é o corpo de Cristo. Vocês têm que entender que enquanto nesta caminhada, nessa peregrinação, ainda nós não somos possuidores da perfeição. Estamos em processo de aperfeiçoamento. E nesse processo, muitas imperfeições, elas geram tensões, elas geram problemas. O mau cheiro desses problemas, muitas vezes ele permeia toda a igreja. E às vezes você dentro da igreja, parece que a igreja é um lugar até insuportável de ficar lá dentro. Mas Deus precisa de você e do seu talento justamente para ajudar nesse processo de aperfeiçoamento daquele seu irmão que é mais fraco do que você. Porque muitas vezes eu posso ser perfeito em alguma coisa, mas o meu irmão não é perfeito. Então, os meus talentos ajudarão esse meu irmão a se aperfeiçoar. Eu posso ter uma perfeição em algum determinado aspecto da minha vida, mas falta em outros aspectos. E os talentos daqueles meus irmãos que estão lá vão ajudar a me aperfeiçoar. Agora, se eu sair fora da igreja, nem eu posso ajudar eles, nem eles podem me ajudar. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que a igreja de Cristo é uma necessidade espiritual da nova criatura. Não é uma coisa que as pessoas podem dispor ao seu bel prazer, do jeito que ele quer. Agora, a igreja local é a expressão da igreja espiritual de Cristo, do corpo de Cristo. Ainda que a igreja local nem sempre 100% é a igreja de Cristo. Porque ali dentro tem muitas pessoas que não fazem parte da igreja. Nesse processo de aperfeiçoamento, muitas pessoas nunca vão ser aperfeiçoadas, porque nunca se converteram, nunca entregaram sua vida a Cristo na realidade. Então, dentro da igreja, existem todos esses problemas. Agora, é necessário, é uma necessidade premente de que a liderança da igreja tome consciência, leve isso com seriedade, porque a Bíblia diz que vocês vão dar conta de cada pessoa que vocês perderem nesta caminhada. Vocês não pensem que vocês estão como se estivessem no governo secular, que vocês não têm a quem prestar contas, que vocês podem chegar e fazer as coisas de qualquer jeito. Aqui não. Aqui vocês vão ter que prestar conta ao dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos havemos de comparecer ante o seu tribunal para prestarmos conta que tiveram feito bem ou mal através do corpo. E vocês não são exceção. Todos vão estar lá para prestar conta daquilo que fizeram. Por isso, meu amado irmão, se você está tomando conta da igreja de Deus, tome cuidado daquilo que você está fazendo. Tome cuidado, porque você vai ter que responder para o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso julgar você. Muitas vezes as pessoas podem, mas se você está me julgando, você está nos julgando, quem é você para julgar? Eu não julgo ninguém. Eu estou falando para vocês aquilo que está na palavra de Deus, o que está acontecendo hoje. Porque nós estamos na igreja, estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo os frutos desse tipo de administração caolha e errada que está sendo feita. Nós estamos vendo os frutos, as pessoas estão se dispersando, as pessoas estão se desviando, estão indo ateu, agnósticos, estão ficando revoltadas na igreja. E, consequentemente, perdendo a sua salvação e perdendo a sua semelhança com o próprio Cristo. E muitas vezes por problemas que são criados por essas administrações erradas. Porque não cuidam das pessoas como deveriam cuidar. Porque cuidar de pessoas não é ficar construindo templos enormes, gigantescos e bonitos para a glória do homem aqui nessa terra. Mas cuidar das pessoas é construir o templo do Espírito, que é as próprias pessoas que fazem parte da igreja. Então vocês estão fazendo coisas erradas. Vocês estão construindo templos de pedra, mas não estão construindo templos de carne para a habitação do Espírito Santo. E vocês precisam construir templos de carne, templos para o Espírito Santo. E isso tem que fazer. Não é construir templos de pedra que vocês estão fazendo, vai ficar tudo aí para o anticristo. Agora, se há necessidade de um templo, sim, há necessidade. Então, mas fazer dentro das condições, das limitações necessárias. Não abandonar uma igreja, eu digo o povo, para construir templos, para fazer coisas que, na realidade, não trazem benefício para a igreja, nem edificação para a igreja. Então, agora, lógico que eu não estou pedindo aplauso de vocês, nem de ninguém. Estou falando aquilo que está acontecendo. Porque a realidade é essa, o povo está se dispersando. Embora muitas pessoas estão vindo para a igreja, como vocês dizem, aí, que tem batendo com milhares de pessoas, mas vocês não estão vendo os milhares que estão saindo da igreja. Você só vê aqueles que entram, você não vê os que ficam. Porque nessa diferença daqueles 500 que ficam, muitas vezes é muito pouco dos que ficam, porque a quantidade de desigrejados é enorme, é enormíssima, uma grande multidão. Esses 8 milhões é mais ou menos em 2010, nós estamos em 2014. Em 4 anos, como será que está essa multidão? Porque vocês estão preocupados com o número de batismo.
para mostrar nos seus relatórios, na sua estatística, o crescimento de vocês. Mas vocês não estão preocupados com aqueles que estão saindo e ficando à beira do caminho, de alguma forma. E isso vocês deveriam estar preocupados. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês. E que Deus tenha misericórdia de mim também. Porque eu estou falando isso aqui é para o benefício da igreja. É para o bem da igreja. Não é para desacatar nenhum de vocês, nem para arranjar confusão com vocês, mas para orientar vocês nessa situação que vocês vão ter que responder por isso um dia. E não é para mim não, é para o dono da igreja. Essa é a realidade. Vamos fazer uma oração aqui para encerrar esse estudo. Deus eterno, poderoso e bendito, nesta tarde, Senhor, aqui, falamos a Tua palavra, que orientamos, Senhor, o Teu povo sobre essas coisas tão graves que estão na Tua igreja. Abençoa os Teus servos, Senhor, que porventura ver esse vídeo, ouvir essas palavras e se arrepender das suas práticas, Senhor, e colocar em prática a verdadeira condução e administração da Tua igreja aqui na terra, para que naquele dia, Senhor, eles possam chegar diante de Ti, ó Deus eterno, e dizer, aqui está o povo que Tu me deste para cuidar. Né? Então, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia desses líderes, abençoa eles, dá orientação, restaura a sua visão espiritual, Senhor, e tem misericórdia de mim também, Senhor. Me ajuda, me abençoa, para que eu possa trabalhar nesse ministério, Senhor, de alerta para o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Amém.